Jardins e ostentação. A gente estava falando de palácio, né? Como ele é feito com a intenção de demonstrar poderio financeiro, né? Os jardins, assim como o sapato de salto, foram feitos para mostrar que os nobres não se misturam com a gentalha, né? Para quem não sabe, o sapato de salto ele não tem a função prática de trabalhar na lavoura. Aqui, ó, preste atenção, ó. Pronto. É que era outra coisa. Vai lá, continue, Jesus. Era a ostentação de hostes, as hostes. Da hóstias. É por causa do anjo aí. O sapato, sapato de salto, ele não tem a função prática de trabalhar na lavoura, trabalhar trabalho de bração. Então o nobre usava para mostrar, olha, eu não preciso de um sapato. Eu posso usar um sapato desconfortável porque eu não preciso trabalhar o dia inteiro. Então eu me dou esse luxo. A mesma coisa do jardim. O jardim é uma grande área que não tem função nenhuma. Ele pode falar que assim, ó, tem toda essa área aqui com plantas, com rosas, com gramado, e ele não tem nenhuma função financeira. Ele não gera comida, ele não é uma lavoura, ele não é um pomar, ele não é nada. É só um bando de planta, um bando de vegetais meramente estéticos. E normalmente vem acompanhado de estátuas, gazebos, coisas que estão mais rebuscadas e artísticas, que não tem uma função financeira, não tem uma função prática, né? Aí já vai a galera das artistas, tá falando que artista não serve para nada. Não. Exato. Opa. Não tem uma função no ambiente medieval de castelos e fortalezas, né? Ele tá ali, ele serve um propósito meramente estético para mostrar que ele é rico mesmo. Isso aí é a mesma coisa de hoje, de por que faz gramado na porta de casa. Gramado é uma função meramente estética, assim, ele não tem nenhuma função também que vai fazer com que a sua casa tenha uma utilidade maior. Ele só tem, sim, ele é uma área de absorção de água, né, mas ele poderia ser meramente uma terra ali, né, precisava ser uma grama. Então, os jardins e a ostentação, ela tem basicamente essa função, que é ostentar, né? É mostrar que sou tão rico que posso ocupar toda essa área aqui sem nenhuma planta que vai gerar comida, nem que vai gerar nenhum benefício. E ainda vou adicionar esse monte de estátua, esse monte de obra de arte aqui, que também não tem uma função de defesa, não tem uma função prática. É meramente para mostrar quão poderoso eu sou financeiramente. E se o cara for mais rico ainda, ele faz um jardim botânico trazendo plantas de outros países, que é para poder fazer assim, ó, eu não só sou rico o suficiente para ter um lugar cheio de planta, como eu sou rico o suficiente para trazer planta de outro lugar e colocar aqui só porque eu quero. Para aclimatar ainda, né? Tem que aclimatar tudo. Bom, com o silêncio do Marcelo, então falo eu. E tem a função... Resolvi fazer essa cortesia aí, vai. Olha o Temer. Os jardins, tem outra coisa que tá envolvida aí. A quantidade de gente que é preciso para manter isso daí. Porque um jardineiro tem um limite de quanto de jardinagem ele pode fazer por dia. E você não tem um espaço, um jardim pequeno não é nada, cara. Um jardim pequeno é a entrada da sua casa, que você ainda chama um cara pra cortar o mato, porque você ainda não quer se dar o trabalho. Então, se você faz um jardim grande, se você faz um jardim extenso, com muitas plantas, você precisa de muita gente trabalhando ali. Ele vai ter estátuas, você precisa de artesãos que vão fazer esse trabalho, que demora tempo, eles podem ser de outros lugares, e você vai trazer, eu quero fulano de tal da cidade de não sei que ele que tem as estátuas boas. E isso tudo vai fazer com que exista vamos dizer assim, uma sociedade à parte que vive em função deste lugar no castelo, no seu palácio ou na sua cidade, vamos falar assim. Você faz com que, do mesmo jeito que um castelo tem os funcionários para cuidar lá de dentro, você faz que a parte externa também exija essa participação. E como a gente tinha falado antes, uma fortaleza, um castelo, um palácio, ele às vezes tem 2 moradores, 3 moradores,
mas você tem uma infinidade de gente que precisa trabalhar ali. Você precisa de muitos profissionais para fazer aquilo funcionar. Vide Marcelo falando aí dos palácios aqui no Brasil, a casa do presidente e a casa do vice-presidente. Você tem ali uma quantidade de pessoas bem pequena morando, que recebe visitas eventualmente, lógico, mas existe um exército de funcionários para fazer aquilo lá funcionar. Porque não é só onde o presidente da República mora, é onde o presidente da República mora e onde ele recebe as visitas de um presidente da República, que são pessoas que têm que ser recebidas, e é onde o país ostenta a sua organização. Porque se uma casa presidencial não é bem cuidada, imagina como é que é o país. Então eu acho que esse é um fator muito interessante que os jardins eles trazem e as pessoas esquecem. Isso eu devia ter falado antes, porque agora o Vermelho falou o que eu tava planejando falar, né? Eu sou desses. É o jeitinho dele. Mas esse é um dos dois fatores, né? O jardim, como o Luiz falou, ele serve exclusivamente ao objetivo de demonstrar, de ostentar alguma coisa, justamente porque ele é um desperdício. Se você pensa nos jardins num contexto medieval, ele é um desperdício de duas das coisas mais valiosas que você pode ter, que são terra e trabalho. Então, assim, o critério de nobreza é basicamente esse. E, tá aí um exemplo dos maiores jardins de palácio que já existiu, que é o de Versalhes, é um jardim enorme, cujo único objetivo era você ter fonte, topiário, né? Que é quando você faz aquela planta com formato. Estatuazinha de planta. Estatuazinha de planta ali, entendeu? Eduardo Mão de Tesoura, né? Então, serve exclusivamente para isso. E aí, basicamente, entra numa situação de quanto maior, mais poderoso você é. Quanto maior o jardim, quanto mais área você puder desperdiçar nisso, mais poderoso você está demonstrando que você é. Porque é mais gente gastando para cuidar disso e é mais área que você está deixando de usar para qualquer outro tipo de utilidade real. Mas esse é um aspecto interessante porque nos tempos modernos, você acaba tendo uma mudança um pouco de visão sobre o jardim, justamente porque você começa a ter uma preocupação com espaços verdes nas cidades. Então, nos palácios urbanos, e não só nos palácios urbanos, mas é muito comum que jardins que pertencessem a palácios, ou seja, que fossem de uso privado, passem a ser jardins públicos. Porque o Jardim de Versalhes não era aberto ao público. Não era tipo assim, nossa, eu sou um parisiense aqui em 1700 e eu gostaria de visitar o Jardim de Versalhes. Não, vai tomar do seu cu. Sai daqui. Vai comer brioche. Vai comer brioche. Exatamente. E comam brioches. Não, aquilo ali era reservado ao rei ou ao imperador e aos seus convidados, e muito excepcionalmente os caras vão fazer um evento aberto a uma parcela um pouco maior de habitantes, mas mesmo assim não vai ser um bando de perrapado, vão ser pessoas ali de classe média, etc. Então, assim, existia essa ostentação e ela era vista como algo relevante, uma demonstração de poder, mas eventualmente isso vai migrando. E aí você vai ter muitos jardins de palácios que vão se tornar áreas públicas, áreas comuns, áreas de uso das pessoas. Então, muitos jardins hoje do mundo moderno são derivados disso. O Jardim de Luxemburgo, que é um dos maiores jardins de Paris, é uma da situação dessa. Ele não era um jardim público. E, eventualmente, ele se torna um jardim público posteriormente. Então, tem um aspecto interessante. Assim como toda vez que você tem uma revolução, em qualquer lugar que tem um palácio, uma das primeiras coisas que as pessoas fazem é destruir o palácio. Quem falou revolução? Saquear e queimar palácios. Os caras acabaram de fazer isso lá na Síria, nos palácios do Bashar al-Assad, lá. Chegaram lá, 40 carros de luxo na garagem e tal. Fica fogo, foda-se. Toda vez que tem uma revolução popular, este tipo de coisa é o alvo principal. Os caras vão mirar nisso, no jardim, em tudo que é ostentação, justamente pelo caráter de ostentação, por ser algo que demonstra o nível de disparidade de poder e de riqueza entre a população normal e o dono do jardim. Então, assim, você quer dar uma dimensão de estar tendo uma revolução popular no seu cenário, taca fogo no jardim, cara. Taca fogo no jardim. Não faça isso em casa, criança. Quebra as estátuas, entendeu? Deprede, porque é um indicativo. É o tipo de coisa que tem que ser alvo prioritário. A gente está falando de fantasia, de RPG. A gente não está falando de nada, tipo, nossa, eu sou contra plano de saúde, vou cometer um crime. Não faça isso. Lembrando que Marcelo estava em Brasília. Eu sou contra a eleição, eu vou lá invadir o palácio. Marcelo estava em Brasília em 8 de janeiro, viu? Vocês que não exatamente. sabendo. Se você puder não invadir palácios em Brasília, eu agradeço. Porque quando alguém invade um palácio em Brasília, eu tenho que trabalhar mais. Então, como eu não gosto de trabalhar, se vocês puderem não invadir palácio,
Se não Muito for pedir bom. muito.